Mari com a filha Teresa, mamãe Felícia, foto, reprodução, Instagram. As mulheres nasceram para ser mães? Essa é a pergunta central do documentário Lugar de Mulher, disponível até o dia 31 deste mês no GNT Play, dirigido por Roberto de Acento Agudo Ávila, Carla Barros e Ricardo Pompeu, da produtora Moonshot. A apresentadora Mariana Vaquer é quem conduz os diálogos que transitam entre a fala dos especialistas da ciência à religião a fim de investigar o que é a maternidade sob diferentes pontos de vista. Mari, que é mãe de Teresa, 3 meses, conta que quando a ideia do documentário surgiu, ela tinha muitas dúvidas sobre a maternidade. Miguel Falabella fala sobre meninos que criou, nunca tornei público, os meses se passaram. Ela engravidou de gêmeos e pouco tempo depois sofreu um aborto espontâneo. Quando a produtora bateu o martelo de que o filme realmente se tornaria realidade, eles não sabiam de nada. Foi quando contei o processo pelo qual eu havia passado, diz a apresentadora. Em entrevista exclusiva a Crescer, ela fala dos bastidores do filme e da relação com a maternidade. A ideia de criar um documentário para falar sobre a mulher e maternidade foi sua. Surgiu de muitas cabeças, a maioria de mulheres. O pessoal da Moonshot produtora queria fazer um trabalho mais profundo e com uma pegada de vida real mesmo, que mostrasse os assuntos relacionados ao universo feminino sob diferentes perspectivas. Inicialmente, a maternidade seria apenas um ponto do documentário, mas virou tema central. Apesar de se falar muito em sororidade e irmandade, ainda estamos muito distantes de viver isso. Mesmo inconscientemente nós julgamos as escolhas das mulheres. Às vezes, acontece até sem percebermos, repouso na gravidez, quando é preciso. Quando soube que o tema central seria a maternidade, o que você sentiu? Foi bem no momento em que eu havia sofrido um aborto espontâneo. Estava grávida de gêmeos e bem tocada com o fato de poder ser mãe. Com 8 semanas fui fazer o ultrassom e descobri que não tinha mas 2 sacos gestacionais. Um feto não havia se desenvolvido, mas ainda havia esperanças para o outro, o que só ficaria claro dias depois, num outro exame. Infelizmente, nesse meio tempo sofri o aborto. Por recomendação médica, os fitoceramics petos naturalmente, mas não acontece precisa passar pela corretagem. Ao perder aquela gestação, você se viu mãe, sem dúvida. Nesse meio tempo toda aquela dúvida a respeito da maternidade caiu por terra. Tudo o que eu mais desejava era que esse segundo feto se desenvolvesse. Não sou religiosa, mas rezei e pedi a Deus que me permitisse ser mãe. Também me culpei muito e fiz 1000 questionamentos do porquê eu teria perdido aqueles bebês. Seria um castigo pela minha renegação da maternidade. Com o tempo entendi que os abortos espontâneos são mais comuns do que pensamos. O problema é que as mulheres não falam sobre isso, ainda é um tabu. Taeme perde o bebê, seu coraçãozinho parou de bater, você realmente renegou a maternidade. Eu não tinha certeza de que eu queria. Na verdade, mesmo tendo brincado muito de mãe e filha com as bonecas e ter sonhado com isso quando era pequena, com o passar do tempo, me distanciei desse pensamento.
Passei a entender que não era uma obrigação, que eu poderia escolher não querer ser mãe, tanto que até a minha mãe já estava preparada para não ser avó. No documentário, um dos médicos fala que quando nasce uma criança, morre uma mulher. E isso me apavorava muito. Eu pensava que ia perder minha liberdade e tudo o que eu havia construído até então. Parece egoísmo, mas esse é mais um rótulo que damos às mulheres que não querem ter filhos. Se para ser uma boa mãe, eu precisaria me anular como mulher, sinceramente, eu não queria ser mãe, e o que a fez mudar de ideia? Por volta dos 34 anos, além da cobrança dos amigos, me vi, de certa forma, pressionada pelo relógio biológico a tomar alguma decisão. Meu marido também queria ser pai e passamos a pensar mais sobre isso. Até então, eu colocava o assunto debaixo do tapete, evitava falar. A partir dali, fui me informar, procuramos um especialista e por fim congelei os óvulos. Tirei um peso das costas ao fazer isso. Era como se fosse uma poupança que eu estava fazendo, sabe? Não precisei recorrer a eles, mas continuam lá, guardadinhos. Vai que eu ainda precise, né? Risos. E hoje, como mãe de Teresa, você sente que morreu uma mulher para nascer uma mãe. Entendo que estou passando por um processo de transformação, que existem várias mulheres dentro de mim, e todo aquele medo não existe mais. Confesso que eu estava até me preparando para uma depressão pós-parto. Só que, para minha surpresa, está sendo bem melhor do que eu imaginava. Eu ainda faço várias coisas que fazia antes, a diferença é que agora também falo sobre cocô, mamadeira e papinha. Mas também tenho a consciência de que poder contar com a minha mãe, sogra e de uma profissional em quem eu confio ajuda muito. Por isso, me curvo à mulher que tem de fazer tudo sozinha. Não deve ser nada fácil, a maternidade é uma delícia, mas é intensa demais e pode ter um peso absurdo. O que mais te marcou durante as gravações do documentário? Descobrir que a mulher não pode escolher fazer uma laqueadura. Tem uma questão legal envolvida nisso. Então você fica vulnerável à avaliação de um médico, não podendo simplesmente escolher o que quer para o seu próprio corpo. Não existe o vai lá e faça a laqueadura. Ver a diferença entre as gerações ao juntar minha avó e minha mãe e entender como era ter filho na época delas também foi muito importante. Eu pensei que havia feito uma laqueadura, até engravidar novamente. A psicóloga entrevistada no documentário fala que ter um filho dá sentido à vida da mulher. Você concorda? A Teresa ainda é muito pequena, então, ainda é cedo para algumas respostas. Tenho meu trabalho e tudo mais, mas, agora, estou, de certa forma, acomodada nesse meu papel de mãe. Estou confortável, e isso é importante, se sentir bem em qualquer que seja a decisão, até mesmo se for não ter filhos. É inegável o preenchimento que sinto por ela. Então, nesse tempo em que eu poderia estar correndo atrás de outros projetos, estou realizada em ser mãe da Teresa. Eu até poderia delegar mais as tarefas, mas faço questão de estar junto, de trocar fralda.
Ela não pega o peito, mas faço questão de tirar o leite na bombinha e dar na mamadeira pra ela. Faço isso 1000 vezes ao dia, mas estou feliz assim. Agora estamos entrando na fase da troca de sorrisos e olhares e isso é muito bom. Como ficou a sua visão sobre o lugar de mulher, depois de ouvir diferentes pontos de vista sobre a maternidade, abordados no documentário? Falamos tanto que lugar de mulher é onde ela quiser, e é isso mesmo. O que quer que a mulher faça, deseje ou decida, ela deve se sentir bem nisso. A mulher que decide não ser mãe é tão julgada que ela se sente desconfortável na própria escolha, então o bom é estar no lugar que bem entender, mas de forma que isso seja bom para ela. Mas isso não é fácil, é uma luta constante, é uma desconstrução diária. Aprendi a respeitar ainda mais as mulheres, independentemente de concordar ou não com a posição delas. Saiba mais.